E hoje no quadro Sabores e Saberes a gente vai falar um pouquinho mais sobre a culinária vegana. Eu recebo aqui o chefe Matheus Mariani, ele é proprietário do restaurante Alquimia da Saúde. Matheus, me conta, culinária vegana e vegetariana não são a mesma coisa? Então, na verdade, o vegetariano é aquele que não consome carne e o vegano é aquele que não consome carne e nenhum derivado de nenhum animal, tanto para se alimentar como vestuário e para o seu dia a dia. A receita que a gente vai apresentar hoje é da culinária vegana. Exato. Hoje a gente vai apresentar um cannelloni que é vegano, não foi usado nada animal nesse prato. Então vamos lá, anote os ingredientes dessa receita super especial dos Sabores e Saberes de hoje. Para fazer o molho de tomate, vamos precisar de 4 tomates, 2 folhas de louro, uma cebola média, azeite de oliva. Para o queijo parmesão vegano, vamos precisar castanha do Pará, 40 gramas de levedo de cerveja, sal a gosto. Para o recheio do queijo, batata 250 gramas, levedo de cerveja 50 gramas, cebolete picada 100 gramas, azeite de oliva. Para a massa do cannelloni, vamos precisar 300 gramas de berinjela, azeite e orégano. Para começar, a gente vai colocar as batatas em água para fervura. A gente vai fazer um purê com essas batatas. Enquanto essas batatas estão sendo fervidas, a gente vai aproveitar para fazer o tomate concassê. O tomate concassê é basicamente quando a gente retira a pele dos tomates. A gente vai fazer isso porque a pele do tomate e a semente são as partes mais ácidas do tomate. Vamos tirar uns pequenos cortes de cada tomate. E aí, quando esse tomate for para a água fervente, vai ficar mais fácil dessa pele se descolar. Esses tomates vão ficar cerca de 1 minuto em fervura. E aí, assim que você perceber que a pele começa a soltar, já é hora de tirar. Então aqui já vou começar a retirar os tomates. Agora a gente vai retirar então as peles do tomate. Vamos fazer um corte ao meio e mais uma vez em quartos, que isso vai facilitar o processo. Percebe como fica fácil de tirar a pele desses tomates. Essa semente também é muito ácida e confere então acidez ao molho. A gente não vai nem precisar de dar aquela roubadinha de colocar açúcar, né? Na verdade, quando a gente coloca açúcar, a gente não tira a acidez. A gente, na verdade, está só mascarando a acidez. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, comem um molho de tomate que não está ácido e sentem acidez no estômago. Eu tenho só a carne do tomate mesmo, sem pele e sem semente. Então, vamos cortar agora a cebola. Vamos então colocar um pouco de azeite de oliva na panela. Enquanto essa cebola vai dourando, gente, a gente vai aproveitar para ir cortando o nosso tomate. A gente vai picar o nosso tomate em cortes grosseiros mesmo, para facilitar esse molho, a fervura desse molho. Depois desse tomate todo cortado, a gente vai colocar esse tomate junto com a cebola para dourar. É importante a gente dourar mesmo essa cebola e esse tomate, porque aí o fundo da panela acaba conferindo sabor também para o nosso molho. E agora a gente vai usar um processo que se chama deglaciar. Como que a gente vai fazer isso? Com um pouquinho de água. E aí agora a gente vai agregar as folhas de louro para conferir um sabor amadeirado no nosso molho e deixar ferver por 30 minutos. Agora que nossa batata já está descascada, a gente vai amassar com um garfo e aqui a gente vai deixar ela ao ponto para depois agregar um pouquinho do levedo de cerveja e a cibolete. E aí a gente vai fazer um queijo vegano. Então agora que ela está bem amassadinha, a gente vai juntar o levedo de cerveja, vamos colocar um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho de sal também, um pouquinho de azeite
e a nossa cibolete picadinha. Esse aqui vai virar o nosso queijo vegano. Enquanto isso, a gente está finalizando o nosso molho de tomate. Aqui a gente, depois dele receber aqueles 30 minutos de cocção, a gente deu uma batida no liquidificador, retiramos a folha de louro para isso, e aí a gente chegou no molho consistente, que a gente vai agora voltar para a panela, para depois cobrir o nosso cannelloni. Bom, gente, agora a gente vai fazer a massa do nosso cannelloni. A gente vai precisar de uma berinjela, que a gente vai cortar em lâminas bem finas. Bom, agora que a gente já cortou a nossa berinjela, vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva numa frigideira antiaderente. E aí vamos dispor as lâminas. Vamos colocar um pouquinho de azeite sobre cada uma delas, um pouquinho de orégano e um pouquinho de sal. Vamos deixar por alguns instantes e agora a gente vai virar para dar uma douradinha no outro lado. Bom, gente, agora que a gente já tem a nossa berinjela dourada, a gente vai para o processo de fazer os canelones. Aqui a gente usa uma telinha dessas de comida japonesa, a gente passou um filme plástico em volta, tá? E aí a gente vai dispor ela numa tábua e vamos pegar as nossas lâminas de berinjela e colocar uma ao lado da outra. É muito importante que a gente coloque elas um pouco sobrepostas, assim a gente vai deixar o nosso cannelloni mais firme. A ideia aqui é a gente usar esse saquinho plástico para a gente poder ter facilidade ao aplicar esse recheio no nosso cannelloni. Então aqui agora eu vou fazer um furinho. Bom, gente, aqui agora a gente já dispôs os nossos cannelones nessa forma e a gente vai colocar no forno que já está pré-aquecido a 180 graus. Vamos colocar aqui por cerca de 30 minutos para aquecer o nosso cannelloni. Meia hora depois eu retirei o cannelloni e agora a gente vai cortar esse cannelloni, deixando as pontas levemente enviesadas para que o nosso recheio apareça. Bom, gente, agora a gente vai fazer o nosso parmesão vegano. A gente vai ralar a nossa castanha do Pará e depois de ralada, a gente vai adicionar um pouquinho de levedo de cerveja e sal. Misturamos e aqui, acredite ou não, a gente tem um queijo parmesão muito parecido com um queijo parmesão italiano. Agora que o nosso cannelloni já está no prato, a gente vai finalizar com o nosso molho de tomate. Um pouquinho de cibolete picada e o nosso parmesão vegano. E para finalizar a nossa receita, um pouco de azeite de oliva. Bom, a receita de hoje ficou pronta. Matheus, me conta uma coisa, na culinária vegana dá para se fazer de tudo, até doce? Com certeza. Hoje a gente tem muitos ingredientes aí no mercado que favorecem o sabor, principalmente. As pessoas têm muito essa questão, nossa, mas comida saudável, logo pensa alface, cenoura raladinha, né? Mas tem muita coisa bacana hoje no mercado. Fica um convite aí para você, Sérgio, para os telespectadores, para poderem ir conhecer o restaurante, tá? Para poder experimentar essas novidades aqui em Lavras. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. E o quadro Sabores e Saberes volta na próxima sexta-feira. Até lá!